Sejam muito bem-vindos ao podcast Constelação Familiar Caminho de Volta. Eu sou a Bela Lopes, uma das hosts aqui, sou comunicadora e apresentadora e não estou sozinha nessa jornada. Temos a Lu que está aqui também. Boa noite a todos que nos assistem. É um prazer, fui convidada a participar e foi uma honra. Obrigada. Vamos conhecer um pouco mais sobre a falada, tão conhecida constelação familiar, mas que muitos não conhecem pouco ou conhecem de uma forma diferente. E vamos conhecer também o Fernando Abrão, então esse super profissional, constelador. Vamos saber um pouquinho da história dele e toda a jornada. Antes de mais nada, gostaríamos de comunicar que a gente queria ter toda essa dinâmica aqui de podcast transmitidas para você aí também que está acompanhando a gente no Instagram, na nossa live. Mas a gente teve alguns pequenos problemas técnicos, a gente inclusive acabou só começando agora. Por conta disso, a gente estava nessa tentativa de transmitir para além aqui do espaço e das gravações que a gente vai disponibilizar no YouTube. A gente queria essa experiência para vocês também. Então, com muito amor e carinho, vai ser incrível também dessa maneira. Depois vai estar disponibilizado nas plataformas, mas acompanhe. Queria fazer uma apresentação do Fernando, porém o currículo dele é extenso e a alma é gigante. Então a gente vai ter bons momentos aqui para bater esse papo, conhecer sobre ele, sobre a constelação, desmistificar e transformar, né? Não só a vida dele, como foi transformada, mas a nossa também, né, Lu? Muito, muito. Vocês vão se surpreender. E espero que vocês sejam transformados, transformadas também. Começando, quem é o Fernando antes de tudo, né? Boa noite. O Fernando é uma pessoa que vive com surpresas. Igual a de agora. Nós não conseguimos conectar no Instagram. E enquanto isso acontecia, eu ficava perguntando aqui, quantas vezes nós estamos caminhando pela nossa vida e a gente não consegue se conectar com o outro. A gente não consegue se conectar com a vida, a gente não consegue se conectar com aquilo que é mais importante para cada um de nós. Quantas vezes por um movimento muito pequeno, pela falta de um movimento muito pequeno, a gente não consegue se conectar com algo muito grande. E essa lição daqui de hoje, onde nós não conseguimos conectar o nosso podcast no Instagram, mostra muito. E me deixa pensando o quanto na vida a gente vai ter que se adaptar e melhorar a nossa conexão. O Fernando é um cara, já que você perguntou, muito, muito, muito simples, muito normal. E ao mesmo tempo eu me considero muito louco. Louco no sentido de que fazer as coisas de forma diferente, não aceitar o usual. Quando eu tinha 15, 16 anos, eu já tinha uma espiritualidade muito minha, muito própria. Muito própria. E era algo muito próximo de mim. Por que eu tinha essa espiritualidade? Porque eu tinha uma visão, vamos colocar assim, uma visão diferente. Eu consegui enxergar talvez um pouco além do que as pessoas desde sempre. E a minha família não me entendia. Uma sensibilidade. Uma sensibilidade. E a minha família não entendia. E eu comecei a caminhar num mundo espiritual, com uma visão diferenciada, passando alegrias e perrengues, porque não é fácil. E eu fui caminhando assim, até os meus 20 e tantos anos, num conhecimento. Fiz várias práticas, muito conhecimento, e já carregava isso naquela época. Até que, já falando de constelação, hoje eu percebo, eu, olhando para minha família, fui levado para igreja católica, renovação carismática católica, e eu fui levado por esse lugar. Eu lembro muito bem que quando me aceitaram pela primeira vez, eu era bem jovem, na igreja católica, renovação carismática católica, um braço da igreja, eu fiquei muito feliz. Mas hoje eu percebo por que é que eu fiquei tão feliz. Porque a minha família toda é católica. E enquanto o Fernando não é católico, eu estou fora da família. E isso vai ser um tema do que a gente vai falar. Quando nós estamos... A força da nossa família nos atrai
A lealdade com a nossa família nos atrai para lugares que não são nossos. Adorei. E você, Lu? E dentro dessa sua vivência na igreja, o que te levou a deixar o caminho dessa espiritualidade que já falava tão de perto com você para ir para a igreja tradicional e essa quebra de paradigmas, como é que foi essa ruptura? Você sabe que eu me lembro disso e eu era feliz na minha espiritualidade. De fato. E eu lembro que quando eu fui conhecer, me chamaram para conhecer a Igreja Católica, porque vieram me dizendo que tudo aquilo que eu fazia não era legal. Para não falar outra coisa, não era bacana. E eu, devagarinho, eu fui convencido de que eu deveria ir caminhando para a igreja. Então eu fiz amigos que estavam na igreja, eu fui conhecer grupos de oração da igreja, fui fazer a minha intenção de entrar por um grupo, lógico que eles na hora me aceitaram, porque eu trazia comigo algo que no meu lugar era chamado por um nome e lá era chamado de dons espirituais. Então, o Fernando foi bem acolhido. Por um pequeno período eu fui bem acolhido. E por um grande período eu fui muito mal acolhido, porque eu era diferente. Hoje eu olho para aquele tempo e eu percebo. Fernando era diferente em muitos aspectos das pessoas que estavam lá. Veja bem, não era melhor. Isso eu tenho certeza absoluta. Mas era diferente. E isso me trouxe muita consequência. E eu lembro da felicidade que eu fiquei quando eu cheguei na minha casa, para os meus pais, naquela época, e falei, me aceitaram no grupo de oração. A partir de hoje eu faço parte da Renovação Carismática Católica. Esse movimento nada mais é, hoje eu consigo ver com clareza, do que uma lealdade familiar. Quantas lealdades com a nossa família de origem nós não temos? Quantas coisas que eles faziam, que eles fazem, que não nos servem mais hoje, e a gente continua fazendo, porque se eu não faço, eu também talvez inconscientemente deixo de pertencer a eles. Ou sofro uma pressão para fazer mesmo. É interessante você trazer isso, porque acho que muita gente se identifica também com esses processos, né? E acredito que faz parte de quem você é hoje, né? Dessa trajetória. E até você ter o entendimento da constelação e isso amplificar ainda mais o seu olhar. E conta aí pra gente alguma situação que você viveu dentro da igreja também, que você trabalhou como voluntário, não foi? Voluntário. Por 17 anos. E o que isso te ajudou nas constelações? A igreja para mim foi uma grande mestra. Um lugar onde eu aprendi muito. Eu aprendi a falar em público, eu aprendi a me comunicar bem com as pessoas. Eu tive 17 anos de contato com as pessoas, onde nesse lugar eu orava por cura pelas pessoas. Lá eu posso falar. Eu trabalhava todos os meus dons de cura para as pessoas. Que legal. E teve manifestação de cura de todos os jeitos, de todas as formas. Eu tive milagres que aconteceram em mim e milagres que aconteceram nas pessoas por intermédio das nossas orações. Não só de mim, as minhas, como a do pessoal que fazia parte. Então eu vi muita coisa boa na igreja. Eu vi muita cura, eu vi muita gente tendo a vida transformada de verdade. Eu vi muita gente tendo a vida refeita. E gente que estava muito doente, para morrer, que do dia para a noite ficou curado. Isso eu participei, eu via. Eu não gosto de falar, mas era algo constante. E o aprendizado total foi muito bom. Mas junto com isso, junto com todo o aprendizado bom, são 17 anos, também eu senti o peso forte de uma mão perseguidora, de algo de um lugar onde o Fernando não era bem-vindo. E eu caminhei muito tempo na igreja, eu nunca me senti acolhido por aquele lugar, que é um lugar bom. Eu nunca me senti acolhido, nunca me senti bem-vindo. Por mais amigos que eu fizesse, eu nunca me senti bem-vindo, acolhido. Pertencente, no caso. Eu queria pertencer, na verdade, eu não conseguia, você falou tudo.
não me sentia pertencente. Acho que nesse momento você se sentia pertencente na sua família, aí todos estavam felizes aqui, e ali era tipo... A barreira era maior, né? Tô tentando me encaixar. Uma vez, eu vou contar algo que fica mais... Contar um caos das vezes que foi um perrengue. Eu entrei eu mudei de grupo de oração, lá cada grupo é um separado, e eu mudei de grupo de oração umas 3 ou 4 vezes. Eu pertencia a um, depois pertencia a outro, depois a outro. E num dos grupos que eu entrei, eu já estava lá fazia, sei lá, 1 ano. E assim, os grupos que a gente ia, eu tinha mais 2 amigos que às vezes iam juntos. No grupo que a gente ia, o grupo começava a encher. Aquele grupo tinha lá 10 pessoas, começava a ter 50, 100, 150, porque nós levávamos aquilo que naquele lugar chamavam de dons espirituais. Então as pessoas eram curadas, acontecia algo diferente de fato. E a gente chegava lá e tinha um coordenador, alguém que era o chefe do grupo. Então, quando a gente chegava e começava a chamar a atenção, por mais que você fizesse para que não fosse dessa forma, você incomodava o chefe. E uma vez um chefe do grupo chegou para mim e falou assim: o que você acha que eu tenho que mudar aqui? Eu peguei e falei. E tinha muita coisa. Eu falei a verdade. Falei, olha, tem que mudar isso, mudar aquilo. Inclusive mudar você, que o seu tempo de permanência no grupo como chefe é 2 anos, você já está aqui há 6. Né? Eu falei. Essa pessoa sumiu. Na próxima semana, a gente chegava para uma reunião. E eu cheguei para essa reunião, era uma reunião antes do grupo, um dia antes do grupo. Eu vi que todo mundo chegou e o chefe do grupo, que era uma mulher, não chegava. Então ela esperou todo mundo chegar, todo mundo sentou, inclusive eu. Ela chegou no grupo, entrou na sala, abriu a porta, falou: Fernando, um dia eu te acolhi aqui. Hoje, a porta é a serventia da casa. Nossa. Nesse momento, eu não sabia como que eu juntava ali minha Bíblia, meu caderno. E, inclusive, o coordenador, que era o coordenador dela, o chefe, estava lá, também ficou na dele. Eu olhei para a situação e fui embora. O que eu podia fazer? Eu fui embora, juntei minhas coisas e fui embora. E passou. E ainda o coordenador-chefe me deu uma ordem. Não, você vai continuar frequentando esse grupo, só que sentado, né? Não participando. Eu fiquei. Naquela época eu acreditava que a gente tinha que obedecer. E parece que a desobediência é uma afronta, mas não. Às vezes, o não obedecer significa me colocar em primeiro lugar. No lugar, né? Me priorizar, Isso, não adoecer. Isso, a constelação te trouxe esse olhar? Isso a constelação me mostra hoje, né? Depois de tanto tempo. Esse ressignificar da obediência. Sim. Agora, falando do que aconteceu, olha que interessante. Quando uma pessoa faz isso, e eu vi tantas outras coisas parecidas com isso. Quando também depois eu saio da renovação, vou embora, não participo mais, e ninguém me procura, e isso eu sei que acontece corriqueiramente, e ninguém procura, cai naquilo que o Bert Hellinger, aquele que trouxe a constelação... Vamos chegar lá. Então, cai naquilo que ele fala. Porque exatamente esse movimento pelo qual eu passei é que Bert Hellinger, enquanto padre na África do Sul, percebeu, a gente vai chegar lá, e deixou de ser padre. Exatamente aí. Então, já eu vou falar desse movimento, o que significa esse movimento, onde você olha para suas crenças, para aquilo que você acredita, olha para você, num lugar onde é para você olhar para o outro, mas você só consegue olhar para você, para suas crenças, para os seus valores, e manda o outro embora. E não se importa de verdade com a pessoa. Então significa o quê? Se você não tem as minhas crenças, se você não tem os meus valores, se você não acredita comigo, de repente, se você não obedece aquilo que eu digo, na hora que eu digo, mesmo num lugar onde é necessário eu olhar para o outro em primeiro lugar, eu olho para aquilo que eu acredito. Crenças e valores, para nós, têm mais importância do que a vida humana. Interessante isso. É também. que
as atitudes e as posturas são impactadas por essas crenças e os valores, né? E o Bert fala bastante sobre isso. Muito. Né? E é uma ruptura, né? Um impacto. Bert Hellinger, enquanto ele era padre, na África do Sul, no tempo do Apartheid, ele foi perguntado numa reunião: para você, o que você acha que é mais importante? O que você acha que é mais importante para todo mundo? As crenças e os valores ou as pessoas? Ele estava no meio do Apartheid, lógico. Lógico. Que ele falou, é mais importante as pessoas, a individualidade. Uhum. Essa foi a resposta Mas dele. ainda Mas hoje muitos responderiam dessa forma, exatamente. né? Mas quando ele sai de lá, ele fica muito incomodado com a resposta dele, como padre, porque ele sabe que aquilo não é verdade. Ainda mais na África do Sul, no Apartheid, onde um branco não podia andar na mesma calçada que um negro. Então, por quê? Porque se eu permito que aconteça isso, e quais são os meus valores como branco? Quais são os meus valores como negro, se eu ando na mesma calçada? Então, eu não olho para as pessoas, eu olho para as crenças, eu olho para aquilo que é valor para mim. E isso fica vazio. E a constelação me trouxe o quê de verdade? Eu preciso, e as pessoas que fazem parte do grupo, vocês que fazem parte do grupo, acho que percebem. Eu preciso ter o meu olhar para as pessoas. As pessoas sempre são mais importantes do que as minhas crenças. Elas são mais importantes do que eu trago de valor. Primeiro vem a pessoa. A pessoa é mais importante. Valores, crenças, tudo vem depois. Se eu priorizo a pessoa, eu saio de um patamar, de um lugar, para ir para um outro lugar. Eu saio de um lugar onde eu olho para mim, sim, fingindo que eu olho para as pessoas, para um lugar onde eu vou olhar para as pessoas e para as pessoas. E talvez eu vá olhar depois para aquilo que eu acredito. Muito bom. E quanto tempo depois que você sai da igreja, tem esse convite a se retirar e coloca o pé nas constelações? Tem um período aí de transição ou logo em seguida você já se vê com essa realidade? Eu queria fazer palestra e eu comecei a fazer muito curso. Fiz muito treinamento. Eu posso dar aula de PNL se eu quisesse. Tanto treinamento que eu fiz. Palestras e tantas outras coisas. E eu fui caminhando. E cada vez que eu terminava um curso, eu fiz todas as competências de coach. No final eu olhava e falava assim, nossa, desculpe aos coaches, mas isso de fato não muda a vida das pessoas. E eu perdi o encanto. Faltava uma raiz mais forte. Olhava a PNL, eu sei que PNL é maravilhosa. Sim. PNL muda a vida das pessoas. Muito. Mas eu fiz toda a competência e falava, nossa, mas tá todo mundo olhando para isso e eu não vejo um movimento que importe. Até que um dia, a minha filha chegou em casa, ela estudava em Bragança Paulista, ela vinha um final de semana para casa e ela estava diferente. Eu olhei para ela, eu sempre fui extremamente observador. Eu olhei para ela e falei, você está diferente. Tem alguma coisa em você que está diferente. Ela olhou para minha cara e falou assim, eu estou frequentando uma tal de constelação e eu nunca constelei, mas eu participo do grupo. E eu olhei para ela e eu percebi que a energia dela, algo nela estava diferente. Quando ela me deu essa resposta, eu falei, nossa, quero conhecer isso. Isso foi numa sexta ou num sábado, não lembro. Na segunda-feira eu liguei para uma mulher em Jacareí, onde eu fazia já um tratamento de hipnose. Eu não lembro o nome da hipnose, tem um nome específico. Daqui a pouco eu lembro. Eu fazia hipnose com ela. Eu falei, Escila, ela vai lembrar de mim. Escila, você tem constelação? E ela falou, toda sexta-feira vem uma consteladora de São Paulo. Eu falei, marca meu nome que eu quero participar sexta-feira, sem conhecer nada de constelação, sem ter lido de constelação. Somente olhando a mudança da minha filha. Aí ela falou para mim, mas você quer participar do grupo? Eu falei, não, eu quero constelar. Mas você sabe o que é isso? Não. Põe meu nome aí, que eu vou constelar. E aí eu comecei a ler um pouco de constelação, fui sem saber nada. Cheguei lá, haviam 10, 12 pessoas na sala, que eu nunca tinha visto na frente. Conheci a Escila, que fazia hipnose, e chegou a consteladora. Ela me mandou sentar do lado dela, olhou para minha cara. Agora eu não vou contar detalhes, porque é algo da minha família, mas ela olhou para mim,
olhou para o pessoal e falou, você vem cá, vem aqui. Começou a montar uma história da minha família que eu fui descobrir que existia depois da constelação. Ela me mostrou algo que eu não sabia que existia e me mostrou depois da constelação. E que eu fiquei sabendo depois. E eu fiquei impactado com aquilo. Quando acabou a constelação, eu me sentia 1000 quilos mais leve. Eu fiquei lerdo, devagar, eu falo depressa, eu fiquei devagar uns 3 dias. E depois de uma semana eu fui descobrir que aquilo que ela me mostrou na constelação realmente tinha acontecido na minha família. Eu fui descobrir depois. Isso me impactou. Falei, peraí. Isso muda a vida das pessoas. Isso me impactou. E eu comecei a querer fazer um curso de constelação. O primeiro curso... Aí, nesse tempo que eu queria fazer um curso, o meu sobrinho Leonardo, que é advogado, ele faz parte, junto com a Fabiana Quezada... Sim, direito sistêmico. Direito sistêmico. E eles estavam fazendo um curso aqui em São José dos Campos. E ele me chamou eu, chamou a Flávia, minha esposa. E nós fomos fazer esse curso. E eu queria saber o que era entrar nesse campo de informação, como que era pisar nesse campo. Que campo mágico que é esse que você consegue enxergar. Enxergar além, né? O que acontece com as pessoas. E fiz o curso, achei maravilhoso. E depois eu fui aprofundar isso. Aí eu fiz muitos outros treinamentos de constelação. Fiz constelação de tudo que é jeito, com tudo que é professor. Fiz muito mesmo. Eu fiz constelação empresarial. Fui conhecer a constelação. E eu fiquei por um bom tempo fazendo isso. Curso, treinamento, curso, treinamento. Para resumir, eu só fazia constelação online. Deu a pandemia, antes da pandemia, eu comecei a fazer muito constelação online. Eu já fazia constelação, depois da pandemia fiz muito. E eu estava num outro treinamento, mais espiritualizado. Uma pessoa chegou para mim e falou assim, você descreveu a minha vida. Estuda muito, faz isso, faz isso, faz isso. E eu feliz, dizendo, verdade, faço. Exatamente, eu faço isso. É assim mesmo. Mas... Daí ela virou para mim e falou assim, porém, a sua prosperidade vai parando por aqui porque você de verdade não ajuda ninguém. Você não faz aquilo que você foi chamado para fazer. Eu faço reiki. Faço ainda, mas eu fazia no espaço. E a dona do espaço sempre me falava, vem fazer constelação aqui. E eu dizia, não, que preguiça, não, muito trabalho, não, agora não. Eu ia enrolando. Depois que essa mulher me falou isso, e eu sabia que ela trazia uma verdade inquestionável, eu peguei e voltei desse treinamento, era uma semana, fui para o lugar onde eu faço reiki e marquei a primeira constelação presencial. E de lá para cá eu nunca mais parei. Já faz alguns anos. Que bom. E eu jamais acreditaria que eu fosse fazer um grupo. Hoje eu faço a cada 15 dias. Mas um grupo por semana e um grupo cheio. Se falasse para mim que ia ser assim, eu não acreditaria. Agora, por que eu diminuí? Porque estou lançando uma formação em constelação familiar. Talvez a gente vá falar sobre isso. Esse vai ser um tópico também. Daqui a pouco a gente vai abrir ainda mais o caminho para essa parte da desmistificação. Vamos para palestra e vamos para outros lugares onde eu de fato possa. Esse é o alvo. Onde eu de fato possa olhar mais ainda para as pessoas. Não estou olhando para outros lugares nesse momento. O dinheiro é bom, vai vir, lógico. É maravilhoso, ele é bem-vindo. Extremamente bem-vindo. Mas o meu foco é ajudar e olhar para as pessoas mesmo. Talvez fazer diferente do que aconteceu comigo. Não como agora eu vou fazer diferente, mas numa energia muito diferente. Agora eu posso fazer diferente. E com tudo isso que você contou pra gente até agora, falando das crenças e valores, você ainda acredita em Deus? Acredito. Profundamente. Talvez não no Deus que eu acreditava. Como uma doutrina, assim? Eu acredito num Deus que eu não preciso dar nada em troca para que ele me abençoe. Por exemplo,
Eu não acredito que Deus está lá, ou que Ele está em qualquer outro lugar, ou que eu preciso ir lá numa igreja para rezar. Eu não consigo mais acreditar dessa forma. Eu acredito que Ele está aqui agora. Eu não consigo me separar dele. Mesmo que eu queira correr dele, eu não consigo me separar. Ele está aqui nesse momento, ele faz parte disso daqui. Se eu fecho o olho, eu tenho mais conexão. Se eu estou conversando com vocês, a conexão permanece. Eu não preciso fazer nada, eu não preciso trocar nada com ele. Ele não precisa de nenhum rito. Ele não precisa ele não é necessário, porque vira uma troca. Eu vou fazer isso para Deus, isso em tal lugar. Ele vai me dar fazer, então eu vou ganhar algo. Eu vou participar de tantos rituais e eu vou ter algo. Eu vou ter uma salvação, eu vou ter tantas outras coisas. Eu não acredito nisso. Não acredito mais nisso. Então eu acredito em Deus. Talvez não seja o mesmo Deus de todo mundo. De 20 anos, de 15 anos atrás. Não vai ser o mesmo Deus que eu acreditava. Mas é um Deus que para mim é mais poderoso e faz mais efeito para mim, para minha família, para o trabalho de constelação, para as minhas empresas. Ele fica mais presente. É como se você, agora pertencesse até dentro de você, assim, é um pertencimento que se expressa na sua espiritualidade. A todo momento. Não, é inseparável. É inseparável. Não dá para separar. Essa força, ela é uma só. A gente se move, ela tá junto. Não tem como eu ir dormir, por exemplo, e ele não estar presente. Não tem como eu levantar e ele não estar presente. E ele não espera que eu faça nada para alegrá-lo. Como que eu vou alegrar Deus? Para mim isso é... Sabe, viver a vida. Não existe uma barganha, né? Exatamente. Agora eu alegro muito Deus quando eu vivo a vida. Sim. Quando eu vivo bem a minha vida. Quando eu fico feliz. Quando eu faço algo para as pessoas que ajudam. Quando eu faço algo para as pessoas que me deixam feliz. Sim. Quando eu faço algo que deixa o outro feliz. O que mais essa força, que então eu posso chamar de Deus para ficar comum, pode querer? Ela te retribui exatamente o que você dá, eu acredito muito nisso. Aquilo que eu faço hoje, eu tenho de resposta amanhã. Às vezes eu tenho hoje mesmo de resposta. Sim, sim. E antes de conhecer a constelação, você sentia, depois que você conheceu, você sentia que estava buscando alguma coisa, estava procurando por alguém ou algo? Você estava meio vivendo no automático e depois você conhece e você encontra o motivo ali para a sua vida? Vou te contar um segredo. Isso é bem importante. Eu descobri na constelação, que o tempo inteiro que eu estava na igreja, eu estava procurando de fato uma pessoa. Talvez eu estivesse procurando 2 pessoas, mas eu estava de fato procurando por uma pessoa. Toda aquela minha devoção que eu olhava, quando eu olhava para Deus, para Jesus, não que eu deixei de olhar para eles de forma alguma. Sim. Ainda olho muito para Jesus e muito para Deus, mas com um olhar diferente. Eu descobri que aquele tempo todo que eu estava na igreja, quem de verdade eu buscava era o meu pai. Eu buscava o meu pai incessantemente. Quando na constelação eu encontro o meu pai de verdade, eu consigo tomar aquilo que é bom, que o meu pai tinha de bom para mim, e também deixar ele em paz. Significa deixar em paz o quê? Parar de criticar, julgar, olhar para aquilo que eu acho que faltou, que ele não me deu. Tantas coisas que a gente julga os pais. Sim. Quando eu deixo o meu pai em paz, quando eu percebo que eu tomei dele, recebi dele o suficiente, Deus, Jesus, passa a ser para mim algo espiritual de verdade. Aquela procura, aquela sede, aquela fome absurda, ela tem um apaziguamento. Quando a grande maioria das pessoas, e talvez vai ter uma briga agora, eu vou falar e vou sair correndo, mas a grande maioria das pessoas que estão buscando Deus e Jesus de forma desesperada, na verdade estão buscando o Pai. Na verdade, buscam o Pai. Olha que interessante. É bom olhar para isso, né? Eu já tinha ouvido falar disso de uma certa maneira, porque é muito presente a figura desse paterno em algum tipo de religião, e não querendo trazer a pauta da religiosidade, né? Mas aqui a gente está também falando sobre a espiritualidade e sobre o todo, né? Somos um todo e isso compõe muito. Inclusive essa história, eu tô adorando escutar, na verdade. Nossa, eu tô aqui aprendendo muito.
E eu já tinha ouvido falar dessa questão da paternidade. E por mais às vezes que a gente tenha bom relacionamento, às vezes com o pai, isso não quer dizer que não esteja faltando algumas coisas, né? Pode ser que a pessoa esteja ali presente e eu não me sinta amada. Pode ser que a pessoa foi ausente e eu me sinta rejeitada. Então, querendo ou não, eu venho aprendendo muito, inclusive com o Fernando, sobre você olha para a vida diferente. Você vai nessa busca, como você contou, e querendo, acho que sanar literalmente uma dor, né, interna. O fato não mudou, né? Aconteceu um fato, ele não mudou, mas o seu olhar, a sua perspectiva sobre aquilo muda completamente o cenário. Muda tudo. Muda tudo. Você vê um outro lado da moeda que você fala, nossa, o fato continua ali, continua a moeda, mas você olhar para um outro ângulo, isso a constelação faz com a gente. Não, pode continuar. Não? E teve algum momento da sua vida que você compartilhou da parte da sua filha, compartilhou também quando você foi constelar e que você viu alguma coisa ali que te impactou, mas teve algum momento de virada para que você fosse literalmente buscar a constelação de, não, agora eu vou assumir isso em mim? Foi quando eu já tinha feito vários treinamentos e a pessoa falou para mim, ou você começa, ou a sua prosperidade para aqui. E essa fala dela, sabe quando você recebe uma notícia, que é uma notícia mesmo, você sente, impacta, e você percebe que aquilo é real, aquilo é verdadeiro. Então, se falar para mim, você começou a constelação, os grupos, porque você estava amando aquilo, não, eu estava com preguiça. Eu estava acomodado na minha casa. Eu continuava lendo muito, estudando muito, mas eu estava acomodado. Mas quando ela me dá aquela notícia e eu me sinto ameaçado, de fato ameaçado, e eu já sentia um impulso, vai para a constelação, vai fazer algo com aquilo que você sabe, aí juntou tudo. Aí eu tive eu não posso falar que eu tive a coragem eu tive medo mesmo, por isso que eu fui. Eu tive medo de dar errado. A minha vida profissional estava indo bem, eu tive medo de dar errado. Eu falei, preciso colocar isso para valer. E eu fui. E foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Porque enquanto eu faço um grupo ou constelo alguém, eu aprendo. Não tem um grupo que eu não saia de lá com muito aprendizado, experiência. E eu aprendo com a dor das pessoas. Sim. Vocês sabem, eu procuro fazer um grupo leve. A gente procura dar risada, deixar o grupo leve. Durante a constelação, eu deixo a constelação leve. Mesmo que ela seja muito dolorosa, eu faço de alguma forma para ela ficar mais leve. Porque eu sei que eu estou tratando de dores, tratando de traumas. Inclusive, estou fazendo um aprofundamento legal em trauma, que é para poder ajudar mais na constelação. Manejo de traumas. Isso faz com que você fique mais sensível ao outro. Então, quando eu venho para a constelação, eu venho por medo. Se hoje a constelação se tornou o que é e eu vou fazer um curso, dar uma formação de constelação, tudo começou em cima de uma base onde eu senti medo pela minha vida profissional e fui. E hoje eu sinto uma alegria absurda de estar aqui. É algo que é incomparável. Para mim, a constelação é o dia onde eu vou esfriar minha cabeça. Eu falo isso. Constelação, para mim, é o meu playground. E talvez seja por isso que eu faço com tanta vontade, que eu fico tão feliz de fazer. E o pontapé inicial se dá pela mudança aí que você nota na sua filha. Mas ali dentro de você fica curioso a princípio, mas alguma busca você já tinha ali inquieta dentro de você. Você sabe dizer? Para relacionamento, trabalho, prosperidade, Deus? Olha, no começo, o que eu buscava, minha primeira constelação foi em cima de sucesso. Que eu queria dar palestras e não ia para lugar nenhum. E eu percebi que naquela constelação abriram-se muitas portas, apesar de eu não ter começado naquele momento. E eu tinha uma busca muito grande por pai e mãe. Mesmo quando você acredita que você não tem nenhum problema com seu pai e com a sua mãe,
é impossível. Eu sempre falo isso. Quando a pessoa chega do meu lado para constelar e eu pergunto, e o seu relacionamento com pai e mãe em 3 palavras? A pessoa é maravilhoso, é a melhor coisa do mundo. Gente, todos nós temos muitas questões com o pai e com a mãe. Muita questão para resolver. Muitos lugares para olhar. E não é diferente. E não é diferente com ninguém. Nós temos muitas questões. Quantas coisas nós não arrastamos na nossa vida por questões com pai e mãe? Para quantos lugares nós olhamos de forma errada, ou para quantos lugares nós não temos coragem de olhar porque nós estamos ligados à nossa família de origem. Sim. Eu buscava uma reconciliação grande com a minha mãe. Eu levei a minha reconciliação com a minha mãe, levou 2 anos e meio, mais ou menos, de caminhada, do tempo que eu descobri que eu precisava. O meu problema estava ali e o tempo que eu levei para resolver. Lógico, estou resolvendo muita coisa ainda. Sim. Mas a parte pior estava ali. Uhum. E eu levei, sei lá, um bom tempo também para ter para ter tomado as coisas boas do meu pai e seguir minha vida sem ficar enchendo o saco dele, sem ficar falando mal dele, sem contar para ninguém às vezes que ele era bravo, ou que ele não fez isso, ou que ele não fez aquilo. Sabe, eu estava conversando esses dias com uma pessoa. Às vezes um adulto já tem lá seus 40, 50, 60 anos e está lá reclamando ainda. Que meu pai não me deu isso, minha mãe não me fez aquilo, meu irmão não me fez dessa forma. Quer dizer, em outras palavras, vocês são responsáveis pelo meu fracasso, ou vocês são responsáveis porque eu não dou certo, ou vocês são responsáveis porque eu não ganho mais dinheiro, ou vocês são responsáveis porque eu não tenho mais saúde, ou vocês são responsáveis porque meu casamento não está indo bem. E é mentira. Quando você sai desse lugar e vai para outro lugar, deixa seus pais em paz, concorda que eles fizeram da melhor maneira que puderam. Melhor maneira que puderam. E você segue para sua vida, então você sabe o quê? Qual a primeira descoberta que você tem? Eu sou responsável por mim. Tomar essa responsabilidade, né? Porque... E eu só faço isso curando as minhas dores. Exatamente. A constelação te leva para um lugar de você ir lá na raiz do problema e falar assim, não, eu vou mudar. Eu vou olhar, buscar uma perspectiva de olhar diferente. Então, você parou de culpar o vizinho, o pai, o namorado, o marido, o filho, e você está olhando para você. E é um processo dolorido, mas é um processo transformador, né? É muito dolorido. Muito. Muitas pessoas chegam no grupo e não dão conta de ficar. Às vezes falam mal. Por quê? Ela chega no grupo esperando que você vai bater uma vara mágica na cabeça dela e vai mudar. E ela descobre que você vai abrir a porta de um quarto escuro, vai mostrar uma bagunça enorme para ela, e ela vai ter que pôr em ordem a bagunça. E aí, o que ela prefere fazer muitas vezes? Fechar a porta. Vou fechar a porta desse quarto e vou embora. Vou continuar como tá. Eu não vou mexer nisso. As pessoas não entendem que se elas mexem nessa bagunça, é dolorido, às vezes é demorado, mas muda tanto a vida. A vida fica mais leve, você fica mais feliz. Você ganha muito mais dinheiro. Eu estou falando de experiência própria. Você ganha muito mais dinheiro, você fica muito mais feliz. Você faz a sua família muito mais feliz. Você reordena a sua família, que por vezes poderia estar em desordem. E desordem causam brigas, causam pessoas infelizes. Você reordena isso. Cada um vai para o seu lugar. E por mais que às vezes você fale... não é para todo mundo, não é todo mundo que está pronto. Eu falo que a constelação é para todo mundo, mas não é todo mundo que está pronto para suportar o peso. É o tempo, né? O tempo de cada um. Sim. Né? É desafiador descobrir que você é a pessoa capaz de transformar a sua vida. Tá? O poder está nas suas mãos. O que você vai fazer com isso? Ao mesmo tempo que dá aquela alegria, dá aquele medo também, literalmente. Mas como o Fernando trouxe, é transformador. Muito. Eu venho aprendendo muito, cada vez mais, sobre essas transformações e até assim, acrescentando algo, você foi vendo ali na parte do trabalho, na parte do seu relacionamento com seu pai, com a sua mãe, mas isso também, de certa maneira, refletia
na sua vida como um todo, né? Às vezes a gente acaba olhando no relacionamento essa busca pelo pai em um parceiro, ou a mulher o homem buscando a mãe na esposa, e a constelação, ela é como se, para mim, ela é um pouco mais cirúrgica do que algumas outras ferramentas de autoconhecimento que eu já tive contato. Sim, reordena tudo, né? E você também se coloca num lugar de aprendizado ali. É desafiador, né? Às vezes, ter que diminuir. E não só diminuir para os pais também, né? Principalmente. E como foi para você essa primeira vez que você esteve ali? Foi difícil sentar na cadeira e ser ajudado? Muito. É difícil até hoje. Estou fazendo uma pós em constelação. E toda vez que tem aula, eu sento na cadeira. É online, mas eu sento na cadeira. Tem um grupo que vai e constela o Fernando. E eles vão olhar para minha cara e vão dizer qual é o seu tema. Isso acontece uma vez por mês hoje. E isso acontece, um dia inteiro, isso acontece 3 vezes no mínimo naquele dia. E rapidinho, quando você não sabe o tema, pode ser algo, assim, se você não sabe levar um tema específico, pode ser que o grupo te ajude a... Nesse grupo que eu tô, como já é muito avançado, realmente é avançado, se eu falo, eu não tenho um tema, o líder do grupo ali vai olhar para minha cara e vai falar, o seu tema é esse hoje. Mas é assim que acontece ali. Não é assim que eu faço hoje, mesmo porque eu iria desrespeitar as pessoas que estão constelando. No nosso meio cabe fazer isso. Então ele te fala, olha, sinto que você precisa olhar para isso agora. E vai bater assim de uma maneira que... Era aquele tema que você não iria falar de pronto. Você não ia falar, não ia falar. Ainda hoje existem temas que às vezes a gente corre dele, né? A gente corre, não adianta. E vai acontecer sempre. Não são todas as nossas verdades que a gente quer encarar. Com certeza. E aí vem alguém e manda você colocar o seu tema na mesa, a sua dificuldade na mesa. Tem muitas pessoas que não têm a coragem de colocar nenhuma verdade na mesa. E tem muitas pessoas, e eu não estou criticando ninguém, porque cada um tem seu tempo, tem muitas pessoas que chegam, escutam aquilo que precisa, vê e enxerga, porque a constelação mostra de uma maneira que é absurdamente real, né? Porque tem os representantes. Não tem como desver depois. Não tem como desver. E eu ainda pergunto, faz sentido? É assim mesmo? A pessoa é. Só que muitas vezes a pessoa prefere sair de lá e fingir que não viu. E guarda a dor de volta e vai embora. E eu percebo claramente. É mais sofrido ainda, quando a pessoa fez um movimento ou constelou e ela guardou aquela dor e foi embora. E eu olho e falo, essa não volta mais, ou não volta por enquanto. E ela guardou a dor dela e ela não vai colocar em prática o que eu falei. Ela não vai fazer a tarefa de casa. E a vida dela não vai melhorar. E pode ser que ela saia falando mal da constelação. Sim. Porque ela saiu chateada com ela mesma. Porque ela não deu conta de olhar. Porque não ouviu o que gostaria, talvez. E eu sempre falo, constelação é hard. Constelação é uma mudança muito grande. Você precisa ter muita força para chegar e fazer aquilo que é proposto, dependendo da sua dor. Você tem que estar com o fígado bem em ordem. Né? As 2 vezes que eu constelei, eu exemplifico assim, para quem não conhece, é como se você virasse um drone, então você fica ali olhando de cima todo aquele movimento que fala sobre você, sua família, seus traumas. Você consegue sair fora daquilo e olhar, e você vê os movimentos e fala assim, nossa, mas isso não era assim. Mas meu pai e minha mãe não era desse jeito. Mas ali é um movimento da alma, né? Ali é um movimento como ele é, e não como você via, que achava que fosse. Então você vira um drone olhando tudo aquilo de cima, e você consegue ter uma visão muito perfeita ali dos movimentos mesmo familiares. Uma vantagem que eu tenho na constelação, eu acho que isso é vantagem para quem é o constelador. Eu consigo ver cenas da vida da pessoa, tanto que eu dou a cena, né? Eu vejo você com tantos anos numa sala, eu dou a cena perfeita da pessoa. Que é para quê? Para que eu faço isso? É para dizer, o Fernando vê a cena da vida da pessoa? Não. É para a pessoa ser impactada. Né? Pô, o cara tá olhando uma coisa que aconteceu. Eu dou a cena e eu falo, não foi assim? A pessoa olha com cara de assustado e fala, foi.
E não está sendo assim hoje. E às vezes eu não falo mais coisas porque vai expor a pessoa, ou vai expor alguém da família, ou vai expor um segredo, a gente não pode ir por esse caminho. Mas acontece que ter um pouco desse dom de olhar, dessa sensibilidade, de enxergar um pouco além, faz com que ajude a gente a curar o outro. Sim. E a cura só chega se o outro permite. Essa é a verdade. Você pode fazer o que você quiser. A cura só chega se o outro permite. É verdade. E quem não sabe, o Fernando, ele atua no mercado de trabalho, tem sua profissão, trabalha na área comercial. Sim. E no que a constelação impactou nos seus negócios? Muito, 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 muito. Ela reorganizou o meu trabalho. A constelação, para mim, não funciona só quando eu tô lá na constelação. Sim, é 24 horas. A minha mulher tá aqui, tá escutando, ela sabe disso. Eu realmente vivo a constelação. Sim. Eu reordeno, coloco em ordem. Às vezes alguém fala comigo no WhatsApp e eu quero responder primeiro a pessoa que falou primeiro. Eu tenho uma coisa de não ter uma ordem. Que a constelação tem 3 leis que são maiores, né? Pertencimento, todos do nosso sistema familiar, todos que fazem parte do nosso sistema familiar pertencem. Ninguém pode ser excluído. Uhum. Principalmente pai, mãe, irmãos. E por vezes tios, avós, não podem ser excluídos. Não vou explicar isso agora, mas é a primeira lei da constelação. A segunda lei da constelação deixa eu lembrar... A ordem. Não. Equilíbrio. É a ordem. Quem vem primeiro? Quem vem primeiro tem precedência, é mais importante. É pertencimento, ordem e equilíbrio. A segunda é ordem. Quem vem primeiro... Como se fosse uma hierarquia? É hierarquia. Sim, hierarquia. Quem vem primeiro é mais importante do que quem vem depois. Então, meus avós são mais importantes que os meus pais, devemos respeito, meus pais são mais importantes, o irmão mais velho é mais importante que o outro, e assim por diante. Essa ordem serve para tudo na vida. Uhum. Essa ordem ordena tudo na vida, não serve só para a família. Sim. Ela vai servir para o trabalho, ela vai servir para aquilo que eu faço no meu dia a dia. Existe uma ordem. E a terceira lei é o equilíbrio. Dar e receber. Em qualquer situação. Eu presto um serviço para você, eu preciso receber algo. O outro presta, eu preciso receber algo. Eu pago com alegria. Uhum. Pago com muita alegria, porque se eu estou pagando com alegria, alguém confiou algo para mim. Alguém confiou um trabalho, alguém me confiou algo. Então, eu recebo também com muita alegria. Uhum. E quando eu confio algo para alguém, eu pago também com alegria. E sempre um equilíbrio, principalmente equilíbrio no casamento. Você quer que um casamento viva ruim, é não ter o equilíbrio. Um dá muito mais que o outro, recebe muito mais que o outro, não tem um equilíbrio legal no casamento. Sim. Vai dar problema. Sei que eu não expliquei bem as leis, mas... Não, mas a gente vai para uma segunda parte. Vamos Calma, lá. é porque a gente está gostando muito de conhecer sobre você. Também queria dar um olá para todo mundo que está aí na live. Queria ver se tinha como colocar aqui para ver se a gente consegue... Você consegue falar, Flávia? Se o pessoal está interagindo. Podem interagir também, que daqui a pouco a gente quer dar uma olhada. Sintam-se em casa. E, Fernando, para finalizar essa parte... Finalizar não, né? Chegar ali meados da sua história, a gente depois quer continuar aprendendo e seguindo junto com você, mas você consegue afirmar que você mudou muito nos últimos 15 anos? Se você é o mesmo, se você não? Eu não sou o mesmo Fernando de ontem. Eu, de verdade, não sou o mesmo Fernando de ontem. Eu vejo que quando eu leio uma página de um livro, algo muda em mim. E muda mesmo. Não é uma conversa fiada, muda mesmo. Algo precisa mudar. Outro dia eu falei, a pior coisa que tem é você encontrar um amigo que você não vê faz 3 meses, 2 meses, 1 mês. O cara olha pra você, quer te elogiar e fala, nossa, você não mudou nada? Eu falei, poxa, cara, eu não mudei nada. Será que eu não emagreci, que eu não engordei? Eu não tô diferente? Eu não tô falando diferente? Não tô com uma ideia diferente? Será que eu tô fazendo igualzinho eu fazia antes? Isso é um horror, é pavoroso. Uhum. Eu tenho a minha espiritualidade e eu trabalho essa espiritualidade e ela me faz... ela me causa muita mudança. E eu sei que tem pessoas que olharam para mim e disseram, nossa, mas cada hora tá de um jeito diferente, como crítica. Eu olho para isso e falo, nossa,
Aquele ali esse é o reconhece que objetivo. eu tô cada hora de um jeito diferente, porque eu tô caminhando, Esse eu tô é o aprendendo, objetivo. eu tô mudando, eu aprendo de novo, então eu mudo, eu aprendo mais um pouco, aprendo uma técnica, aprendo um jeito de olhar, aprendo um jeito de olhar para a lua, aprendo um jeito de olhar para a terra, aprendo um jeito de olhar para minha família, e aprendo um jeito de levantar diferente, e todo dia tem algo novo. Então se você fala para mim, pô, Fernando, você é o mesmo, é muito sacanagem. É motivo de tristeza. Eu quero ser diferente. Sabe, um dia eu uso um anel, outro dia eu tiro esse anel, outro dia eu ponho outro relógio, outro dia eu faço tudo diferente. Mas isso é um alerta a todos, né? Não só você que estuda constelação, trabalha com isso, mas a todas as pessoas. Você levantar e dormir aprendeu alguma coisa, alguma coisinha muito simples, mas te acrescentou e você mudou uma perspectiva, mudou um olhar sobre alguma coisa. E se vocês forem observar, acontece isso com vocês. E se não está acontecendo, vocês não estão percebendo, comecem a perceber, porque alguma coisa é só observar tudo, ao entorno, a natureza, tudo. Você tem que dormir falando, hoje aconteceu isso e eu aprendi alguma coisa nova. É só observar que acontece. Quem está há muito tempo sendo o mesmo, o diferente é o novo legal. Vamos fortalecer isso. Mas é verdade. Mesmo. Ser diferente, buscar a diferença e aceitar como elogio, né? Porque muita gente ouve como uma crítica. Então, é isso. Agora vamos voltar lá para a parte da constelação que você achou que eu não tinha comentado sobre as 3 leis e vamos aprofundar um pouco mais. Porque é necessário hoje desmistificar a constelação, né? Sim. Tem a gente que frequenta o grupinho e vem aprendendo, e eu sei um pouco sobre Beth Hellinger e eu venho aprendendo, mas existe ainda muita dúvida, muita gente que não tem esse conhecimento. Então, vamos para a parte de desmistificar a constelação. É exatamente isso que eu estava falando. Muita gente vê a constelação com desconfiança, não entende muito bem. Como que você explicaria de uma forma simplória? Eu acredito que tem 2 motivos maiores para as pessoas não gostarem de constelação. Talvez um terceiro também. Constelação, as pessoas batem muito de frente com crenças. Constelação, eu já escutei pessoas de algumas religiões dizendo constelação é pecado. Você pode, se você chamar essa pessoa para conversar, essa pessoa não conhece constelação, ouviu falar mal, mas não conhece. Então, as pessoas que para mim não gostam de constelação são as pessoas que de fato ouviram falar mal e não conhecem. Ouviram falar muito e não conhecem. Eu conheço uma menina que fala mal da constelação, absurdamente mal, no TikTok, no Instagram. E ela não conhece, nunca participou de constelação, nunca fez, mas ela sabe que faz mal. Ok? E fala muito mal. Também eu acredito que as pessoas não gostam algumas pessoas não gostam da constelação porque caíram na mão de profissionais inexperientes. Não vou falar ruins, vou falar inexperientes. A pessoa acredita que ela faz uma formação de constelação e tem que fazer uma tremenda formação de constelação, porque a constelação é extremamente complexo, é muito complexo, tem muita ferramenta, precisa ter muita sensibilidade. A pessoa faz um treinamento de constelação que não te dá base suficiente, você não está pronto para constelar e você vai. E aí você vai machucar o outro. Você vai chegar em lugares com a outra pessoa que ela não está pronta, ou você vai ver coisas que não existem, ou você vai falar coisas que não devem e não podem ser ditas, ou não cabe naquela situação. E a pessoa que está do lado de cá vai ficar chateada, vai sentir, vai perceber, e vai sair dizendo que constelação é horrível, constelação não serve para nada. Eu costumo dizer o seguinte: depois que você faz uma excelente formação, a nossa vai ser uma excelente formação, e uma excelente formação, você precisa trabalhar as suas dores em todos os módulos. Sim.
Porque você não pode ir por uma constelação Se cheia de colocar dores. ali, é. Uma pessoa que está cheia de dores, ainda resolvendo muitas questões, ela não pode se colocar no lugar de constelador. Não pode. Por quê? Ela vai inevitavelmente misturar as suas dores com a dor do outro. A hora que o outro lá tiver uma dor parecida com a sua, já era. Você não consegue ser isento na constelação. E você vai só colocar mais dor em você ainda. Porque você vai se misturar com a pessoa. Então a pessoa acaba saindo da constelação, falando mal, porque ou passou pela mão de um profissional que não está pronto, ou passou pela ignorância de escutar alguém falar e acreditou. Porque eu não consigo enxergar uma pessoa que vá na constelação, que tenha questões para resolver, dores para resolver, que vai de coração aberto e pega um profissional legal, que te compreenda, que não te machuque mais ainda, que só dê para você aquilo que você está pronto para receber, nada mais. Muitas vezes eu percebo que tem um monte para falar, um monte para colocar, um monte de tarefa para passar, mas eu só vou até 1/3. A pessoa não está pronta. A pessoa não vai assimilar. Você tem que ter essa sensibilidade de perceber isso. Então, eu não acredito que uma pessoa vá de coração aberto, receba isso e saia falando mal. É impossível. Aconteceu comigo, de eu passar por profissionais que são muito competentes. Eu constelei poucas vezes na minha vida, pouquíssimas vezes. Sempre com profissionais muito competentes. Era duro? Eu escutava palavras duras, eu tinha que fazer grandes mudanças. Era difícil, tudo isso é verdade. Saía com tarefas pesadas, mas eu suportava. Ficava 2 dias sem dormir, mas eu suportava. Esse é o segredo, então. Lógico. Estar bem aberto, querer realmente a mudança. Sim. Né? A constelação é uma mudança constante. Agora, o fato é que muda a sua vida. Mudou a sua vida? Vem mudando muito a minha vida. Bem, mudando muito. Muda a nossa vida. Muito. Ela botou minha vida para outro caminho. A constelação, ela me conquistou de verdade pelo tanto de mudanças que fez na minha vida. Ponto final. Se você falar, mas eu lembro do Fernando, não existe mais. Não é porque ele era ruim nem era bom, é porque é outro. Esses dias eu me peguei pensando, meu Deus, se eu tivesse conhecido isso há 20 anos atrás, não teria feito assim, assado. Eu falei, não, mas há 20 anos atrás, se alguém tivesse me falado, acho que eu ia falar assim, nossa, nem a pessoa está viajando. Pois é. Também não teria maturidade para estar. Tudo tem o tempo mesmo, né? E quais os mitos que devem ser desconstruídos em referente à constelação? Acho que o maior deles é que constelação tem alguma coisa a ver com religião. As pessoas confundem muito. Que tem a ver com religião. Principalmente que vai falar de ancestrais, vai falar assim, não, é espírito, né? Eu ia falar sobre isso. Vai falar que você tem que... Porque as pessoas erram. Muitas vezes você vai escutar o quê? Nós vamos curar os ancestrais. Eu já vi isso na internet. Cura dos ancestrais. Gente, não existe isso. Você não vai curar ancestral nenhum. Isso não existe. Seus ancestrais que estão aqui estão esperando ansiosamente que você se cure. E que você não precise... Faça melhor e diferente. Faça diferente. Os ancestrais todos que não conseguiram ganhar dinheiro, que não tiveram saúde, que não tiveram bons relacionamentos, estão todos ansiosos para que eu ganhe dinheiro, tenha bons relacionamentos, para que eu quebre esse padrão da minha família. Para que eu quebre esse padrão. Quando vem um e quebra o padrão e faz diferente, essa pessoa muda toda a família que vai vir depois. Ela de fato muda. Muda o modo de ser, modo de agir, modo de se comportar, modo de olhar para a vida, o modo de respeitar o casamento. Muda tudo. Sim. Enquanto o padrão vai se repetindo, ele se repete mesmo. Então, quando a gente fala ancestralidade, as pessoas já pensam que é religião. Eu vou mexer com o ancestral, eu vou fazer... Essa é a maior pegada negativa em cima da constelação. As pessoas acham que você está trabalhando com algo do mal. Eu já escutei falar, eu não vou dizer aqui, absurdos sobre isso. De pessoas que chegaram em casa e passaram mal, de pessoas que começaram a ver um monte de coisa. É uma criação absurdamente grande. Sabe, é uma coisa que... Ou a pessoa é muito desequilibrada mesmo, né? Pode acontecer. E aí o constelador tem que ter
A expertise, sensibilidade, sensibilidade. de perceber É. que ali tem algo que não pode ser mexido, Sim. ou a pessoa inventa. Não tem outra coisa. É. Ancestralidade, eles estão lá, só aguardando o nosso sucesso. Eles servem de referência. Nenhum movimento que eu faço aqui É. cura um ancestral. Isso não existe. Cura pra frente, você pra Cura frente, pra frente. né? A vida, inclusive a vida é pra frente, né? É daqui pra lá. E muito das pessoas não aceitarem, não gostarem ali da experiência da constelação, se deve também ao fato de que elas realmente não querem mudar ali o problema que elas estão vivendo, né? Eu ouvi falar, até você comentou uma vez, eu achei muito interessante. Você, olha, se a pessoa está vivendo bem, está tranquila, primeiro, ela está com saúde, está ganhando dinheiro, ela não vem muito atrás para ver o problema. E realmente, porque você vai se deparar com relacionamento, prosperidade e saúde. Exatamente. Né? Você vai por vários temas, vai cair nesse um desses três, né? E realmente as pessoas não querem botar o dedo na ferida e às vezes não está doendo o suficiente, né? E quando doer o suficiente, falando de dinheiro e saúde, eu acho que são os dois aí que mais... Se a pessoa está bem amparada financeiramente, é mais difícil ela mexer nas suas dores. Ela aceita menos. Ela esconde mais as dores. Por quê? Eu posso esconder essas dores. Quando bate no bolso e a pessoa chega e quer olhar realmente a sua situação financeira, muda bastante. Mas saúde também. E não é sempre. Muita gente chega com uma saúde muito debilitada e tenta esconder. Eu constelei uma pessoa no grupo, ela sentou do meu lado. Quando ela sentou, eu senti que ela estava doente. Eu não sabia o que era, mas eu senti que ela estava bem doente. Eu falei comigo mesmo, ela vai constelar a saúde. Olhei para ela e falei, qual o seu tema? Ela olhou para mim e falou, relacionamento. Não sei se vocês lembram disso. Lembro. Ela falou relacionamento. Eu lembro levantei, fiquei de frente para ela e repeti de novo, qual é o seu tema? Relacionamento. Eu falei, não é relacionamento. Não, mas qual é o seu tema? Ela falou, só se for o câncer. Eu falei, mas é lógico que é esse o seu tema. Relacionamento pode até entrar na constelação. É lógico que o seu tema é esse. O que ela estava fazendo? E quando ela fala só se for o câncer, ela deu uma risada. Foi. Não sei se vocês lembram. O que significa isso? E depois se comprovou. Alguém da família dela morreu de uma doença grave ou de câncer. Alguém que ela amava muito. E quando ela tem câncer e também começa a andar nesse caminho, ela fica feliz. Porque ela segue esse movimento, chama Eu Sigo Você. Ela segue alguém da família que ela ama muito e que morreu de câncer. Então, geralmente, pessoas assim, elas contam que estão doentes e no final elas dão um leve sorriso, ficam felizes, contam com alegria, porque elas estão contentes da vida, que estão seguindo, inconscientemente, seguindo alguém que elas amam muito. Vai depender de onde doer para que a pessoa procure algo ali, mas também, ao mesmo tempo, vem o que precisa vir, né? Isso é legal de você frequentar um grupo, de você procurar saber, de você transformar. Essa foi uma das que marcou você. Teve alguma outra constelação que marcou também, assim, que você pode mencionar? A constelação da Tatiana, até ela fez um vídeo. Eu não postei o vídeo dela ainda. Onde ela estava constelando endometriose. Ela tinha acabado de receber um diagnóstico com endometriose, era grave. E depois que ela constelou, 15 dias depois ela fez o exame, a endometriose foi embora. Na constelação, quando eu olhei para ela, eu vi todas as ancestrais dela, eu vi, tanto que depois eu trouxe as pessoas para representar, e eu sentia as ancestrais. E conforme eu pegava uma almofada, significando a endometriose, e devolvia, fazia ela devolver para a mãe, para a avó, para a bisavó, e eu via a energia da doença passando. Eu não comentei com ela, lógico, porque também não saberia o que esperar da constelação. A gente não sabe como que vai acontecer, qual vai ser o resultado final depois. Não posso falar para ela, você está curada. Isso não existe.
Acontece a cura? Acontece como aconteceu a cura dela. Em 15 dias, a endometriose foi embora. Ela fez outro exame e não tinha mais. Tanto que ela fez um vídeo. Agora, eu não posso, no meio da constelação, dar um... Claro. Né? Foi embora a sua É. endometriose, mas foi muito, muito, muito interessante para mim. Eu também constelei uma menina, eu não constelo gente de menor de idade, a mãe dela levou essa menina lá. Ela tinha uma depressão. Não vou dar detalhes, mas eu fiquei muito emocionado com essa menina. Era uma menina muito jovem, muito novinha. E era bem grave o caso dela. E ela dependia muito dessa mãe para ela ficar curada. E eu saí de lá com a sensação de que ela não ia ter esse apoio. E depois eu conversei com a mãe, falei, e ficou no meu coração que ela não teria esse apoio. E eu quase que aposto que ela não teve. Agora a gente ficou reflexivas. Agora. Porque a constelação nos mostra um outro olhar, né? Mas de encontrar, assim, por ela ter pouca idade, que eu acredito que é inclusive isso, se você mostra algo ou vê algo para alguém que tem pouca idade, ela não vai depois... Ela tinha uma média de 16, 17, 16 anos, mas ela era uma pessoa madura. É uma menina já mais amadurecida. Não era uma criança, sim. mas ela precisava de um apoio, de uma retaguarda, que eu senti claramente que ela não teria. E depois a mãe não procurou Não vi constelar mais, sobre não. ela mesma, a mãe? Deveria. Sim. Mas cada um com a sua dor, com a sua urgência, né? Ó, vou fazer umas perguntas e você me dá umas respostas mais rápidas. Vamos lá. O que mais interfere nos relacionamentos afetivos? 90% dos casais se separam ainda enquanto se amam. O que mais interfere é o equilíbrio entre o casal. Um dá mais que o outro recebe demais. O que mais interfere é o equilíbrio. Alguém vai embora. E qual a maior causa de separação entre casais? A falta de equilíbrio. A maior causa é a falta de equilíbrio nos relacionamentos. E qual a maior dor que uma criança pode A enfrentar? impotência. A maior dor de uma criança é a impotência. É quando ela descobre que não pode salvar os pais. Tô falando da criança ainda. Ela vê o pai bebendo demais, ela reza, ela faz de tudo, ela faz promessa, ela vê o pai brigando com a mãe, o pai batendo na mãe. Tô dando só um exemplo, dentre tantos. E devagarinho ela vai cansando daquilo, ela percebe que nada que ela faça vai tirar o pai daquela situação. Então ela se sente impotente, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ela se sente culpada pela situação. A maior dor que a criança carrega, quando ela enfrenta problemas dentro da família, é a impotência. As pessoas vão dizer que é a rejeição, que é o abandono. A maior dor é quando ela descobre que ela não consegue dar conta de salvar o pai, a mãe, o avô, de qualquer coisa que seja. Você acredita em permissão? Não. Posso ter ou não ter a permissão para fazer alguma coisa? Isso não existe. Eu já falei de permissão no grupo, já fiz workshop sobre permissão nos meus aprendizados agora. Eu aprendi que permissão nada mais é de lealdade familiar. A minha família não ganhou dinheiro? Eu não tenho permissão para ganhar. Mentira, você está ainda Em lealdade. em lealdade com a sua família. Minha família não consegue um bom trabalho. Eu não tenho permissão para ter. Mentira. Eu não tenho permissão, eu não consigo viajar e ir para onde eu quero. Mentira, você não tem permissão porque você não faz porque a sua família não fazia. Nós estamos atados à família ainda, não fazemos algo, então é mais fácil dizer que eu não tenho permissão. E falando aí dessa sua experiência, o que conta para ser um constelador de excelência? A experiência para ajudar as pessoas que estão travando, o respeito profundo? A experiência que ele traz, isso vai demandar alguns anos para você constelar bem. Você não constela bem com 1, 2, 3 anos, tem que ser dali para lá, para você constelar mesmo. No começo você vai reordenar as leis, você vai ensinar a pessoa as leis. Você já vai melhorar muito a vida da pessoa, mas você não vai constelar. Você não vai virar a chave que precisa ser virada. Isso é o que mais vai pegar. Segundo lugar, para mim, é o respeito que a gente precisa ter com as pessoas.
a maioria dos consteladores, que às vezes eu percebo que eles acham que pode falar o que quiser. Eu posso falar o que me der na cabeça. Sou constelador, eu estou vendo o que acontece. E eu acho que nesse ponto pode faltar respeito com a pessoa. E eu acho que isso é inadmissível. Respeito com aquele que está sentado ali esperando algo de você. E o que mais dificulta as pessoas a ganharem dinheiro ou não conseguir prosperar financeiramente? A família de origem. O que mais dificulta você prosperar é a sua família de origem. É quando você ainda está em lealdade com eles. Principalmente se eles não ganharam dinheiro, se eles não conseguiram ter um bom trabalho, ou se para eles ganhar dinheiro era muito sofrido. E às vezes não é para o pai, é para o avô e para o bisavô, e nós estamos inconscientemente olhando para eles. Ou eu ganho muito dinheiro e perco tudo, ou perco muito também. O que mais implica no dinheiro, todo mundo pode falar o contrário. As mais de 2.000 constelações que eu já fiz mostram claramente, é a família de origem. Aliás, a nossa família de origem, se a gente não souber lidar muito bem com ela, família de origem, pai, mãe e irmãos, Sim. vira uma trava na nossa vida e uma trava muito grande. E o que mais adoece as pessoas? São as causas emocionais ou sistêmicas? As duas. As duas. As emocionais a gente percebe claramente os motivos da doença na constelação. E as sistêmicas você reconhece na face da pessoa. Quando ela traz uma doença e essa doença é uma lealdade, alguém da minha família ficou doente. Ou eu estou doente porque eu estou muito cansado. Isso também é sistêmico. Às vezes você sobrecarrega uma pessoa de trabalho, essa pessoa precisa descansar e não tem descanso. Cada hora chega uma demanda diferente. Geralmente é da família, da própria família. A própria família começa a demandar da pessoa. E a saída que essa pessoa tem, como ela não pode ir embora, é ficar doente. Inconscientemente ela fica muito doente. E fica muito doente. E quando ela sara, se as pessoas não derem um bom tempo para ela, se ela não tiver coragem de mandar as pessoas embora, ela vai adoecer de novo. E aí ela pode morrer. E a constelação pode transformar vidas? Como seria isso na prática? Eu costumo falar que se a constelação transformou a minha vida, ela transforma a vida de qualquer pessoa. Isso é uma verdade. Eu acho que a constelação, ela transforma só 100% a nossa vida. Ela te dá uma visão. Para mim, ela deu uma visão que eu não tinha. Da minha vida, da minha família, do meu trabalho, daquilo que eu faço. Ela tira você de um lugar e coloca em outro. Radicalmente. Ela tira você de um estado e coloca em outro. E te traz muitos problemas. Porque você vai começar a ver coisas que aqui você aceitava de olho fechado, estava tudo bem. E aqui você não pode aceitar mais. Você vai começar a ver coisas que você não pode mais concordar. E você vai ter que começar a dizer não para as pessoas. Você vai ter que começar a se despedir de alguns amigos. Você vai ter que começar a ir embora de alguns lugares. Porque você está mudando de vida. E a vida que você quer para você, e a vida que faz sentido para você, não é aquela vida que você vivia antes. É a vida que você está vivendo agora. E aqui outras coisas compõem. Aqui tem outros componentes. Aqui tem outras regras. Aqui tem outras alegrias. Tem outras dificuldades. E é muito diferente das daqui, que já não servem mais. Então romper com esse passado para viver a vida que você quer, quando você descobre que você pode viver essa vida, é dolorido. É bem dolorido. Mas, ao mesmo tempo, é transformador. Não muito. É muito. E para mais, né? É muito transformador. Nos leva para mais. E dando sequência, em que momento você sentiu que estava pronto para constelar? Já que nesses primeiros começos, assim, quando você trouxe que a constelação vai demorar um pouco, que você vai ter que ir curando coisas em você também, olhando coisas em você. Quando que você sentiu que estava pronto? Eu me senti pronto para constelar quando eu recebi aquele recado. Ou você vai, ou você vai quebrar a cara. Você só está estudando. Veja bem, quando a gente está estudando, eu estou lendo, eu estou aprendendo.
Eu estou tomando da vida algo. A Luciana leva 30 anos para aprender, ela vai e escreve um livro. Eu compro esse livro e leio, aprendo. Eu tomei esse ensinamento dela. Você vai e faz algo, eu tomo o ensinamento de você. Deus me ensina algo. Deus me dá uma capacidade, uma sensibilidade para algo. Então, eu estou tomando da vida de alguma forma. E eu não estou entregando nada. Não estou falando agora de trabalho. Estou falando Sim, de gesto, de algo que você possa ajudar. Exatamente. Algo que eu possa oferecer além do trabalho. Do meu trabalho usual. Do meu trabalho comum. Sim. E foi exatamente isso que ela me falou. Você está tomando da vida e não está oferecendo absolutamente nada. Está na hora de você oferecer. Foi essa hora que eu comecei a constelar em grupo. No grupo. Grupo presencial. E agora vamos chegar a uma nova fase. Isso mesmo. Que é a fase do professor. Você vai ministrar um curso de constelação familiar a partir de agosto. Sim. O que vai ser diferente no seu curso? O que você entrega além da técnica? Eu vejo que a maior diferença, além de tudo que é técnica, porque tem muita técnica, muito aprendizado, mas a maior diferença, aquilo que eu quero levar de fato para as pessoas que vão fazer o treinamento, é a cura das suas dores. Eu vejo que a pessoa que vem para o treinamento, ela nem precisa querer ser uma consteladora. Ela vai passar por uma cura, por uma terapia profunda durante 12 semanas. Todos os encontros, as pessoas serão curadas. Todos os encontros, as pessoas serão transformadas. Todos os encontros. Eu fiz uma formação que foi dessa forma. Foi dolorido, foi pesado, mas é transformador. Então você tem uma parte do encontro que é cura para você. Eu não estou preocupado que você aprenda a constelação. Estou preocupado que você se cure. Na segunda parte você vai aprender a constelação. Eu tenho uma visão, outra diferencial, eu tenho uma visão muito diferente de campo. Eu não acredito, e isso eu vou falar bem na constelação, eu não acredito que o campo familiar esteja aqui. Né? Eu vou entrar no seu campo agora, eu vou enxergar o seu campo. Nós somos o campo. Eu faço tanta parte do campo que eu sou esse campo. Eu estou lá na minha casa, antes de eu ir para a constelação, para o local da constelação, eu já estou no campo. Porque eu sou o campo, eu faço parte disso. Sim. Eu vou ensinar as pessoas a sentirem que elas fazem parte desse campo, estejam onde estiverem. Se você faz parte do campo, você sente tudo o que acontece de longe. Sim. E você não vai sentir só o campo, só na constelação. Você vai aprender a estar na sua casa, sentir o que acontece, estar longe e ter a percepção do que acontece. Sabe? Você vai aprender percepção. Eu acho que o que falta na constelação, e é onde as pessoas saem com muitas dúvidas e muito medo, porque a técnica você aprende. A técnica vai bem. Técnica você pega a apostila, pega livro e estuda. E a técnica você vai fazendo, você vai aprendendo. Agora, não dá para sair com dúvidas do campo. Não dá para não ter um... Não dá para esquecer física quântica. Hoje eu não sou físico, mas não dá para esquecer a física quântica. Sim. Não dá para esquecer que todos nós somos um só. E com esse conceito e a cura das suas dores, você faz do seu trabalho algo maestral. Você faz um trabalho que cura de verdade. Tem um detalhe que eu gosto de falar, que faz parte de mim. Eu trabalho muito com energias. Nós somos tudo energia. Tudo em nós é energia. Se eu encostar um lápis em você agora, algo que tire toda a sua energia, você desmonta. Sim. Nós somos totalmente energia. Eu vou ensinar algumas técnicas de manipulação de energia para que a pessoa no campo fique mais leve. Muitas vezes pesa uma parte do corpo, pesa outra parte, ou a pessoa está conectada demais. Só trabalhando com energias você desconecta. A pessoa conecta mais, trabalha mais a pessoa. Uma coisa que me encanta muito também. Trabalhar a energia das pessoas no campo, deixando as pessoas mais livres para sentirem o campo. Isso, aluno que está comigo vai aprender.
E no curso, além disso tudo que você já trouxe de ganhos, o que mais a pessoa que for fazer ali vai ganhar? Eu acredito que o máximo de tudo é ter uma experiência diferente de constelar. Quando eu falo uma experiência diferente, é você colocar essa pessoa para constelar, ir colocando nos módulos e chegar no final a pessoa constelar com segurança. Em alguns cursos que eu fiz, você não saía do curso, você não constelava com segurança. Aliás, você não fazia ideia do que você estava fazendo. Eu sei que para a pessoa que está treinando comigo constelar de fato, ela vai levar um tempo. Isso é um fato. Vai levar um tempo. Mas ela vai levar um tempo menor. Porque eu quero que no treinamento, do modo que eu estou desenvolvendo, ela vai ser obrigada a se doar mais, a fazer mais. Eu acho que isso é contar menos história e mais trabalho. E o que você diria para alguém que sente o chamado, mas ainda tem essa dúvida de ser constelador? Você daria a mesma resposta que você recebeu? Mesma provocação? Cada um tem a sua, né? Eu acho que a constelação te toma. A constelação te toma. A constelação vem e fala, você vai trabalhar comigo. Não sou eu que falo, vou ser constelador. Vou ser constelador para ganhar dinheiro. Não vai. Não vai rolar. Vou ser constelador. Quero aprender constelação para curar minhas dores. Funciona maravilhosamente bem. Quero ser constelador para servir o outro, para ajudar a curar a dor do outro. Funciona. Sucesso. Sucesso total. Quero ser constelador para contribuir com o planeta, contribuir com a vida, para devolver um pouco daquilo que eu estou recebendo. Sucesso total. Quero ser constelador para ganhar dinheiro. Quero ser constelador para fazer nome. Sabe, vai fazer, como eu vejo muito por aí, vai fazer muito alarde, muito barulho e pouco resultado. Muito bom. Tô sentindo que tá me chamando. Tô sentindo que a constelação tá me tomando também. E quais as transformações que você já viu nas pessoas que frequentam os grupos? Eu posso até já quase dar um depoimento aqui. Mas teve alguma transformação que você sentiu que pode compartilhar? Mudanças radicais. Mudança radical de vida. Mudança radical de olhar para a família de origem. Pessoas que estavam atadas. Quando eu falo atadas, é presa mesmo. A sua família de origem. Vou dar um exemplo. Pessoas que abandonam a sua vida de casal ou não casam porque precisam ficar tomando conta dos pais. É uma desculpa. É uma desculpa. Pessoas que adoecem porque outros adoeceram. Pessoas que vão tomando consciência de que estão presas em algum lugar e podem sair dali. Quantas pessoas agora estão me escutando? Talvez agora eu fale com você. Que está preso em algum lugar, parado, não consegue um sucesso financeiro, não consegue uma cura, não consegue um bom relacionamento. E está lutando, achando que... eu tenho dedo podre. Já mandaram essa pergunta para mim. Eu tenho dedo podre. Não tem. Não tem. Você atrai. Aí você vai descobrir que você pode atrair pessoas diferentes. Você não precisa atrair as mesmas pessoas. Quantas pessoas não atraem homens, mulheres que atraem homens, que são agressivos? E namoram vários e sempre igual. Mas ela escolhe, ela tem dedo podre, não, ela atrai. Ela atrai. Então você descobre que você pode ter uma vida diferente. Descobrir que eu posso sair da onde eu estou. Acreditar nisso e dar um passo, na constelação a gente consegue. Lá você vê que é possível. Você vê as pessoas fazendo, você vê as pessoas comentando, você vê o grupo acontecendo. Eu acho que vale mais a pena, na maioria dos casos, para alguns não, na maioria dos casos, não constelar e participar do grupo. Quem participa do grupo, não vou colocar tanto tempo, 6 meses. Vou participar do grupo 6 meses e não vou constelar. Eu acho que ganha mais do que quem constela. Sim. Em alguns casos, existem casos que a pessoa precisa, de fato, de uma constelação. Um movimento maior e a pessoa precisa de constelar mesmo.
Mas na grande maioria das vezes, se a pessoa frequentar bem o grupo, bem frequentado, participar de verdade, perguntar, ficar ali, fazer os movimentos, a pessoa é curada. E você está falando do grupo que a gente frequenta ou desse grupo que você vai lançar? Dos dois. Dos dois. De todo modo, a aula de constelação é um grupo. Vai se formar um grupo, só que é um grupo que as pessoas vão aprender a constelar. Formação, para quem já acompanha sabe que o Fernando é constelador e para quem não sabe, tá novo por aqui, ele tem um grupo que ele atende de 15 em 15 dias presencialmente aqui em São José, do qual a Lu e eu fazemos parte também. Eu tô sempre ali tentando estar presente e também é uma cura, assim, eu sempre falo, às vezes você se vê no outro, às vezes algo que você nem sabia que existia em você, e você, ouvindo o depoimento do outro, ou ele sendo vulnerável ali, você acaba aprendendo. Então, só validando realmente o que você trouxe de participar do grupo, estar ali presente. Você se constela por tabela. Você se constela por tabela e aprende muito. Muito. Então, quer dizer que no grupo é uma coisa, nesse lançamento do curso da constelação, vai ser ainda mais profundo e individualizado, seria isso? Precisa ser mais profundo. Muitas coisas que eu não devo falar num grupo aberto de constelação. Na formação eu vou falar, vou colocar muitas situações. Vamos trabalhar a cura com mais profundidade. E todo mundo precisa autorizar antes para que seja feito. Então fica um grupo extremamente mais profundo. Ele fica mais radical, ele fica mais sério, ele fica às vezes um pouco mais pesado, mas ele é muito mais curador do que o grupo que a gente faz de 15 em 15 dias. Ele é mais profundo. Ele é muito mais profundo. Sim. E esse... o curso, você quer explicar um pouquinho de como que ele vai ser? O curso vai ser dividido em 12 módulos. 12 módulos presenciais. Começa em agosto. E algumas terça-feira ele vai ter 2h30 de aula. Então vai ter encontro presencial e online. Presencial e online. E ele é feito para quem quer se tornar constelador ou consteladora, ou para quem também quer aplicar na sua vida, para as duas. Olha, para quem todo quer mundo. curar as suas dores, ele é fantástico. Para quem quer aplicar a constelação na sua vida como um jeito de viver, ele é fantástico. E para quem quer constelar as pessoas, ele vai ser fantástico. Então, se você quer curar suas dores, quer ter um ano de terapia, e vai ser maravilhoso, porque você vai conseguir isso. Se tiver de coração aberto, vai conseguir isso. Se você quiser fazer para você mudar a sua vida, ele vai ser maravilhoso e muda mesmo, e esteja preparado para as mudanças, porque depois de ver, como desver. E para quem quer dar constelação, montar grupo de constelação, curar as pessoas pela constelação, é maravilhoso também. Ou seja, se você sentiu esse chamado... Imperdível. Se você sentiu o chamado, pode Tentador. vir que você vai ser bem recebido. E bem amparado também. Muito, a gente está muito. chegando ao fim. Tem mais alguma coisa que você queira perguntar, Lu? Qual mensagem você dá para aquelas pessoas que carregam dores que não são suas? Carregar dores que não são suas significa que eu tenho algo, às vezes é uma depressão, uma ansiedade, uma tristeza, ou tantas outras enfermidades, ou tantos outros sintomas. Eu carrego, e quando eu falo que ele não é meu, é porque eu estou em sintonia com o antepassado. Eu estou em lealdade com o antepassado. E isso acontece de uma maneira muito corriqueira. Eu atendo pessoas que têm depressão, principalmente no online. A pessoa traz depressão, traz ansiedade, traz outros tipos de doença. E quando você olha para a pessoa, quando você olha para a constelação, aquilo ela está trazendo porque alguém da família dela, e agora parece que é muito louco, um excluído da família dela tem. Sim. Alguém que faz parte da família, porém foi excluído. Por exemplo, um avô que era muito rico, perdeu todo o dinheiro. Um exemplo.
esse avô morreu muito doente, tinha câncer. Vou dar um exemplo. As possibilidades são inúmeras. Sim. Esse avô, ninguém fala dele. Ou quando fala dele, fala mal. Fala dessa perda. Fala da perda, fala do que ele fez. Fala mal desse avô. O fato é que esse avô deve ter construído muito, deve ter feito muito, e faz parte da família. E essa pessoa está viva porque esse avô esteve ali. A vida veio através. E agora eu pego esse avô e excluo. Ninguém fala dele, ou quando fala, fala mal. E aí alguém da família fica doente, carrega uma dor. Essa dor é um dedo apontado para esse avô excluído. Quando você vê isso na constelação, diz para a pessoa e mostra que ela tem que incluir esse avô e ajuda ela a incluir esse avô. Ela olha para esse avô, inclui de verdade, coloca no coração. Eu já vi pessoas que, quando acabou a constelação, a dor dela foi embora. Eu já vi pessoas que uma semana depois não tomavam mais remédio de depressão. Já presenciei pessoas que pouco tempo depois o câncer foi embora a ponto do médico falar: não tô entendendo o que está acontecendo. O que a pessoa precisou fazer? O que ela carregava? Uma dor que não era dela, um sintoma que não era dela. Quando ela olha para aquilo, ela simplesmente desfaz. O dedo não precisa mais apontar para esse excluído. Está tudo certo. Ele já faz parte da família. Tudo que um excluído quer é fazer parte da família. Mesma coisa que crianças que não ficaram. Antes faziam-se um monte de coisa quando descobria que uma criança não ficou. A mãe perdeu uma criança, a criança não ficou. O que as crianças querem? Serem vistas, reconhecidas, fazer parte da família e serem deixadas em paz. Antes mandava fazer boneco, fazer um monte de coisa, né? Hoje a gente sabe que não precisa. O que conta é o coração. Está reconhecido como meu filho? Valeu, está aqui no meu coração, faz parte da família. Você já pode descansar em paz. Tá tudo certo. A constelação tem muitos aprendizados, é extenso. A gente gostaria de ficar batendo papo com vocês aqui o restante dessa noite. Mas, chegando ao final, como que as pessoas podem aprender com você e entrar nesse curso que você vai lançar? Eu estou lançando o curso amanhã ou depois. Ele vai estar na internet, terão 2 empresas que vão estar divulgando o curso. Basicamente, a pessoa tem que olhar para a minha landing page maravilhosa, gostar do que está vendo, clicar e falar com a Simone. A Simone vai fazer a inscrição, ela vai trabalhar nisso, vai fazer muito bem. E antes de você clicar e falar com a Simone, você pensa bem se você realmente quer. Sabe, eu quero muito que o curso tenha sucesso, que as pessoas venham. Eu estou de coração aberto para receber as pessoas de verdade. Mas eu quero que venham as pessoas que estejam também de coração aberto. Que elas não estejam olhando para a constelação para ganhar dinheiro, ou para fazer fama, ou para dizer que eu vou ficar importante, porque isso não existe. Eu quero que chegue, eu peço para que o universo me envie pessoas que queiram realmente mudar o mundo. Que queiram ajudar as pessoas de verdade, de fato. Que queiram ser diferentes, que queiram ser luz nesse mundo todo que a gente vive, que é escuro. E que dessa forma a gente faz diferente. Aí eu consigo pegar tudo que a vida me dá, e a vida me dá muito, a vida dá muito para cada um de nós, e devolver um pouco. E devolver um pouco. Quando eu faço algo nesse sentido, eu devolvo um pouco do que a vida me dá. É muito diferente do que eu construir só para mim. Tudo que eu faço na minha vida, do meu trabalho, por exemplo, eu construo para mim. Mas quando eu chego na constelação, tudo que eu faço olhando para o outro. Eu quero que você, antes de vir para a constelação, de apertar o botãozinho e falar, quero me inscrever, percebe se você realmente quer estar se doando de alguma forma para a vida, para o outro. Se tiver essa intenção no seu coração, vai ser sucesso. O dinheiro vem junto, a alegria vem junto, a cura das pessoas vem junto. Aí faz tudo parte. Então, só um aviso para seguir o perfil do Fernando no Instagram, Fernando Abrão Oficial. Lá vão ter todas as informações. E além do curso, quem sabe, aí uns workshops, umas palestras, uns eventos avulsos. E vocês vão ficar sabendo tudo por lá. Sim, dia 28 do 6 agora eu tenho um curso aqui em São José. Um curso não. É um dia de cura aqui em São José. Que eu não tenho o tema dele ainda, mas vai ser dia 28 do 6.
É um sábado. Sábado o dia inteiro. Bom. Porque assim, eu marco a data e eu fico aguardando que o universo, que Deus me mostre o tema. É assim que funciona. Em algum momento esse tema chega. Quando o tema chegar, eu começo a divulgar aquilo que vai acontecer. E sempre é legal, sempre dá bom. Ótimo. Então, ligados aí no perfil. E dúvidas, mandem suas perguntas pelo direct, pode ser? Sim, manda pelo direct. Mandar pelo direct. Ficou alguma dúvida? Tem alguma pergunta específica que talvez o Fernando possa... Clica lá na minha bio, vai cair no Linktree, pode falar com a Simone, ela te passa todas as informações. Fica muito tranquilo, muito Mas fácil. dúvidas aí durante a nossa conversa. Falar comigo também, é só botar lá no põe no direct. O Fernando vai fazer uma caixinha de resposta, que daí serve para muita gente, que a tua dúvida pode ser de tantos. Sim, sempre é. Sempre é. Foi uma honra estar aqui escutando sobre você, escutando sua trajetória, desmistificando a constelação familiar e vendo ali no futuro, abrindo as portas para esse novo lançamento do podcast também. Sim. Constelação Familiar, o caminho de volta. É um caminho que a gente olha para trás para poder seguir com leveza à frente, porque, se Deus quiser, nossa vida vai ser longa e bem vivida. Então, muito obrigada, Fernando. Obrigada, Lu. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada a todo mundo de casa também, que assistiu, acompanhou, esteve aqui com a gente. A gente gostaria de ter tido uma interação ainda maior com vocês. A gente teve um leve probleminha, mas espero que seja só o início e que teremos mais por aqui. Agradeço muito também, de coração. Muito obrigado, Luciana. Muito obrigado, Isabela. Muito obrigado a você que esteve com a gente esse tempo todo. Foi uma honra, é uma honra realmente para mim. É uma alegria muito grande. A gente vai se ver muito por aí. Muito obrigado. E é isso. Boa noite. Boa noite a todos.